Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Betina, eu recém me formei em licenciatura em Artes Visuais e hoje eu venho contar um pouquinho para você sobre a minha pesquisa de TCC em 5 minutos. Bom, o nome do meu trabalho de conclusão foi Contornos da Impressão Botânica, Relação entre Mulheres e Plantas, através da prática artística e educativa, e teve orientação da professora doutora Lilian Maus e também a banca das professoras e doutoras Aline Nunes e Daniela Kerr. Essa pesquisa nasceu de um trabalho artístico chamado Grinaldas da Terra, em que eu resgatei a relação das tias-avós minhas com a natureza. Essas tias eram agricultoras e por isso eu utilizei a impressão botânica nas representações que eu fiz delas. A impressão botânica é um processo artesanal e ecológico de imprimir formas e cores das plantas em tecido, papel ou outro suporte. É um processo que tem várias etapas e varia conforme a planta utilizada, conforme a época do ano da coleta, conforme os elementos que a gente utiliza para fixar a tinta, entre outros. Bom, essa pesquisa foi realizada durante 3 semestres e foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, eu faço uma abordagem mais teórica e bibliográfica do tema. Na segunda parte, eu faço uma investigação narrativa em que eu conto sobre as oficinas realizadas. Na primeira parte, eu explorei bastante sobre como as plantas são vistas em uma perspectiva antropocêntrica, que objetifica a natureza e que considera o homem superior a todo o resto. Também abordo sobre como elas podem ser vistas dentro de uma outra perspectiva, como a do povo indígena Xacriabá, por exemplo, que exerce uma relação com plantas bem mais sustentável. Para isso, eu utilizei livros do Stefano Mancuso, do Emanuel Cotcha e do Ailton Krenak. Ainda nessa primeira parte da pesquisa, eu abordo as etapas da impressão botânica, e aqui as minhas autoras principais são a Natália Seger e a Nara Guichon, que são artistas e artesãs que trabalham há muitos anos com a técnica e que escrevem sobre a impressão botânica de um viés antropológico e cultural. Na segunda parte do trabalho, eu conto sobre 2 vivências que realizei com outras mulheres, ensinando e aprendendo impressão botânica. Enquanto eu escrevia e analisava as vivências, eu relacionava os aprendizados com os escritos da Bell Hooks, da Faiga Osterwehr e da Silvia Federici. Bom, eu realizei essa oficina em 2 contextos diferentes, no Jardim Botânico e na comunidade Bom Jesus. Enquanto vivenciávamos o fazer da impressão botânica, nós íamos conversando sobre as plantas, sobre a vida e sobre que memórias aqueles processos todos suscitavam no grupo. A relação com plantas durante as oficinas de impressão botânica fez aflorar relatos íntimos das participantes, memórias, afetos. As etapas do processo se relacionam com procedimentos antigos, repetidos por gerações de mulheres, como a colheita, a observação das estações, o cozimento, a feitura dos chás, entre outros. E é por isso que, para algumas artistas como Nara Guichon, o ecoprint é mais que uma técnica. Ele se conecta com uma filosofia de vida que considera alguns conceitos essenciais, como o respeito ao todo, a desaceleração, a paciência e a imperfeição. Em geral, enquanto professora artista, aprendi a ficar mais atenta à diversidade e à pluralidade das alunas, e equilibrar o incentivo a uma nova técnica, impressão botânica, a escuta ativa de histórias e memórias. Memórias às vezes difíceis, porque aprendi também que ensinar e aprender com mulheres é trabalhar com violência de gênero. Ela apareceu em vários momentos da pesquisa em menor ou maior intensidade, assim como outras questões sensíveis da vida das mulheres. Por fim, a impressão botânica é um processo muito sensorial. Envolve o mover-se, o olhar, o pegar, o compor, o cheirar, o abrir, o lavar. E isso pode, junto a um processo de reflexão, promover inspirações, frestas de consciência e de senso de pertencimento ao mundo, através dos vínculos criados entre mulheres e plantas, entre mulheres e arte, entre mulheres e mulheres. Muito obrigada!